Você já sentiu como se houvesse algo se movendo em silêncio dentro de você, quase como um segredo à beira de ser revelado? Muitos andam por aí com o peito preenchido por inquietude, procurando sinais, respostas, qualquer fragmento de sentido que vá além do que é comum. E, de repente, a vida fica suspensa entre perguntas não respondidas e decisões à espera de um clarão. Parece que a rotina cobre o sagrado com um véu espesso, tornando tudo ordinário, previsível, até mesmo exaustivo. Mas a verdade é outra. Agora mesmo, algo novo e profundo está à beira do seu horizonte, pronto para ser escutado, se você ousar mergulhar além do superficial. Não são apenas vozes exteriores, ruídos que vêm de fora. As dúvidas que sussurram ao seu ouvido falam de um desejo inegável, entender não só o caminho, mas entender o sentido de seguir, de permanecer, de crer quando tudo parece suspenso no talvez. Mas há algo que muda tudo. Porque este momento, este vídeo, não é mais um recado vago. É um convite pessoal, único, para tirar os olhos do habitual e ouvir com o espírito. Ainda não é o que você pensa. Não se trata apenas de palavras, mas de revelações, pequenos fragmentos de luz projetados diretamente na sua alma, clareando zonas que talvez você nem soubesse que precisavam de iluminação. E cada revelação que se aproxima carrega uma função misteriosa. Ela tem o poder de transformar seu entendimento, sua fé e até aquilo que você pensava ser essência imutável. Isso é mais profundo do que parece, porque aquilo que está escondido sob o véu da rotina, o que parecia inacessível, começa a pulsar em direção ao seu olhar mais atencioso. Você está, agora, sendo chamado a não apenas escutar, mas absorver. Permita que esta pausa, este tempo, torne-se um portal para dentro de você mesmo. Não é por acaso que você está aqui. Nem é à toa que esta mensagem encontrou seu caminho até você. Talvez seja a resposta silenciosa ao que você orou quando ninguém estava olhando. Sinta, por um instante, a possibilidade do invisível tornar-se claro. A entrega verdadeira começa quando você aceita parar e ouvir o que está além dos sons comuns. Então eu lhe convido, fique até o fim, não desvie o olhar. Deixe que a verdade escondida comece a brotar nestes minutos que compartilharemos. Afinal, há algo reservado aqui, esperando para sacudir o sentido mais íntimo do que é viver pela fé e não pelo que os olhos enxergam. Este é só o início de um percurso que pode redefinir seu jeito de compreender o que significa estar vivo, conectado, guiado e renovado no espírito. Se você sente, mesmo que de leve, este toque inquietante pedindo mais fundo, permaneça conosco. Você não está só nesse desejo. A jornada vai além do previsível. E talvez, só talvez, este seja o exato momento de escutar o que você sempre quis ouvir, no espaço onde Deus revela o que ainda estava oculto. À medida que você permite que o silêncio revele sua verdadeira cor, surge uma tensão quase palpável, como se cada batida do coração ecoasse na câmara secreta das perguntas que você carrega. E não é uma inquietação à toa, é aquela urgência que não se resolve com explicações simples, aquela sensação de que alguma coisa vital foi enterrada sob os compromissos, as distrações, as expectativas de todos. E quando você tenta respirar fundo e avançar, percebe o peso do invisível. Por trás das palavras ditas rapidamente no dia a dia, existe um vazio esperando para ser olhado de frente. Não é só o seu cotidiano, é a sua história, suas lembranças, aquela dor antiga que insiste em voltar nos dias mais silenciosos, os sonhos adiados, as promessas sussurradas a Deus no escuro da noite. E há ainda mais. Às vezes, parece que há um abismo entre o que você é visto sendo e o universo que pulsa escondido dentro de você. Esse abismo cobra. Ele rouba os instantes de confiança e entrega em troca de dúvidas e medos. Tudo fica no quase, quase realizou, quase acreditou, quase se entregou de verdade. Mas ainda não é o que você pensa. Deus sabe decifrar cada pausa, cada hesitação, cada omissão que você mesmo não confessa para ninguém. E aqui está o detalhe, justamente nesse território trêmulo, entre revelação e hesitação, entre sede de sentido e medo de respostas incomodas, é que surgem os maiores encontros. Porque Deus não fala aos gritos, Ele sussurra nas dobras da nossa inquietude, quando finalmente aceitamos que não temos mais para onde correr a não ser para dentro. Reconhecer essa tensão não é fraqueza, é convite. Porque existe uma chama, mesmo minúscula, que se recusa a ser apagada por frustrações ou costume. Às vezes, a rotina subestima a força desse espírito que habita em você. Ele aguarda pelo momento em que, cansado das velhas respostas, você decide questionar de verdade,
não aceitá-las prontas, mas buscar a fonte, o sentido genuíno das coisas. E aqui está você, parado diante do espelho da sua consciência, sentindo que, antes de qualquer vitória exterior, é preciso vencer as guerras internas, aquelas em que o maior desafio é persistir acreditando contra todas as evidências. E isso é mais profundo do que parece. Neste espaço de honestidade, começa a luta por clareza. Porque é impossível viver cheio do Espírito se o coração está ocupado pelo medo, pela dúvida, pela capa dos hábitos que entorpecem o sagrado. E Deus não rejeita esse processo, ao contrário, Ele cria rupturas na rotina para que a insatisfação venha à tona e as perguntas certas sejam feitas. Não se sinta menos espiritual por perguntar, questionar, até duvidar. A maturidade da fé nasce nos embates, nos desertos que parecem longos demais. Sabe o que muda? O posicionamento de buscar além, de não aceitar uma vida submersa na superfície das respostas fáceis. Permaneça atento, não abandone este percurso antes da hora, porque a qualquer instante pode surgir aquela resposta que silencia mais fundo do que todas as perguntas já feitas. O que estava invisível logo se prepara para emergir. Deus se revela a quem decide ficar até que o sussurro se transforme em certeza. Receba, nesse momento, a legítima permissão para sentir tudo, questionar tudo, esperar tudo. Porque a mensagem não terminou, ela só está começando a desfiar o véu. Sinta a vibração desse instante. O que está prestes a ser dito, talvez, seja aquilo que você nunca ousou verbalizar, mas que sempre esperou ouvir. A resposta que tanto buscamos nem sempre tangência ao óbvio. Antes de se materializar em palavras, ela nos encontra por dentro, nas regiões em que raramente ousamos habitar. O Espírito de Deus não é visitante esporádico. Ele faz morada nesse terreno vulnerável, cultivando aos poucos a coragem de enfrentar o que sempre evitamos. Quando a inquietação alcança o ponto de ebulição, algo finalmente se quebra. Não é o fim da dor, mas o início de uma nova consciência espiritual. A voz do Pai não busca tapar o buraco das nossas incertezas com promessas instantâneas. Ela nos conduz, mansamente, para dentro do contexto da nossa história, mostrando que mesmo o lugar da dúvida pode ser um terreno fértil para milagres. Quase sempre, o que interpretamos como distanciamento divino é na verdade um convite sutil à escuta, ao recolhimento, ao ajuste fino da nossa sensibilidade para o que realmente importa. Nesse exato encontro entre entrega e resistência, a revelação acontece de forma inesperada. Deus revela aquilo que não ousávamos reconhecer. A sua presença não é refém do nosso desempenho emocional, nem das nossas tentativas de agradar. Ele habita aquele lugar mais cru, onde admitimos que sequer sabemos pedir, mas ainda assim ansiamos. Existe algo profundamente libertador em perceber que o Senhor não se impressiona com as nossas respostas decoradas. Ele deseja verdade. E é aqui, no aceite humilde do não sei, que a visão se expande. Os medos não desaparecem, mas perdem o poder de disfarçar a direção. Porque, de repente, cada pedaço da vida, até mesmo as experiências incompletas, os episódios nunca superados, os becos sem saída, passa a ser permeado por um significado inédito. Deus recolhe nosso cansaço e o converte em matéria-prima para algo novo. É mais do que superação. Trata-se de redenção. Talvez você espere uma resposta que resolva tudo, mas a resposta de Deus quase sempre inverte nossas expectativas. Ele diz: sim, eu vejo tudo. Sim, eu entendo até o que não foi dito. E em meio a esse reconhecimento, o medo é substituído por respeito profundo, uma reverência diante do mistério, porque finalmente compreendemos que há beleza no não saber, que o amor de Deus supera a necessidade de ter controle sobre todos os detalhes. Não há vergonhas que Ele não conheça, nem perguntas que perturbem sua paz. Deus ama a autenticidade do coração que, mesmo tinindo de incerteza, ainda ousa esperar o milagre do significado. Ainda não é o que você pensa. O verdadeiro milagre não é o desaparecimento da dúvida, mas o nascimento da confiança no meio dela. A partir desse instante, cada experiência não solucionada deixa de ser um peso. Ela se transforma em instrumento, em ponte para algo muito mais profundo e íntimo. Na pedagogia do Espírito, os desertos viram caminho, e as feridas antigas abrem espaço para que sua luz as reinterprete. Esse é o sentido oculto por trás das noites longas, não arrastar uma existência de espera cansada, mas descobrir, exatamente onde parecia não haver nada, o solo fértil para um reencontro verdadeiro consigo e com Deus. A resposta de Deus não nega a complexidade do caminho, ela nos oferece uma lente limpa para perceber que tudo isso, cada sombra,
cada espaço de silêncio, é cenário de uma presença que se recusou a abandonar você. Este é o segredo. Aquilo que mais teme expor é justamente o que, colocado nas mãos do Criador, se torna território de transformação. Não fuja mais da sua própria história. Permita-se ver como Deus vê, e a revelação, finalmente, começa a ganhar forma. Nada permanece igual quando a verdade encontra espaço para respirar. A alma, antes tão presa a equações sem sentido, começa agora a enxergar nuances que antes eram invisíveis. Não é fuga das dores, nem negação das inquietudes. É, na verdade, um posicionamento novo, em que se admite o buraco aberto pelo questionamento, mas se aceita também que Deus, no seu infinito mistério, habita justamente aí, nas frestas, nos hiatos, nos intervalos não resolvidos. Deixar-se ser visto pelo Pai, sem máscaras, muda o tom de toda a jornada. Não se trata mais de sobreviver aos dias ou apenas pedir por saídas fáceis. A sensação é de que a própria vulnerabilidade começa a pulsar como solo fértil para encontros verdadeiros. E aos poucos, o medo de não ter todas as respostas cede lugar à confiança em quem já viu o fim desde o princípio. É nesse espaço sagrado que nasce o clímax da caminhada espiritual. Perceber que é possível andar entre sombras sem ser consumido por elas. Não porque você se tornou forte o suficiente, mas porque finalmente aprendeu a se apoiar em uma presença que nunca dependeu da sua força. Tudo se ressignifica nesta luz, até os episódios vergonhosos, os fracassos silenciosos, passam a ser, na memória de Deus, sementes de recomeço e graça. Sentir-se à vontade para ser imperfeito diante dele é o maior dos milagres. Os olhos, agora mais sensíveis ao mover do Espírito, descobrem beleza até no que ainda dói. Isso sim é cura, e é maior do que simples alívio passageiro. A alma já não precisa produzir explicações para tudo. Descansa, silencia, e nesse descanso surge uma esperança firme, capaz de atravessar temporadas incertas. O que antes era luta para controlar destinos, agora se transforma em liberdade para confiar. Você percebe que não está diante de um Deus que exige fórmulas ou conquistas. Está diante do Pai que reescreve histórias, para além do que conseguimos imaginar. E isso muda tudo. Permitir-se ser tocado por essa verdade é aceitar que o processo vale mais que as respostas prontas, que o caminho compartilhado com Deus é o próprio milagre em andamento. Quando você reconhece que não são as suas certezas que garantem o amor divino, mas sim a ousadia de voltar, sempre que tropeçar, para os braços que nunca fecharam para você, todo o peso se dilui. Amar Deus no desconhecido é o maior passo de fé que alguém pode dar. Hoje, talvez, você ainda carregue dúvidas, marcas ou medos antigos. Mas saiba, isso não é uma derrota. É solo fértil para milagres. Suas perguntas não repelem a presença de Deus. Ao contrário, elas criam trilhas para encontros ainda mais profundos. Ele não está assustado com seu silêncio, nem impaciente com suas idas e vindas. Se existe um segredo sobre a caminhada cristã, é esse: o próprio fato de buscar significado, de não desistir, de continuar, mesmo sem ver tudo com clareza, já é um milagre acontecendo. Não tenha medo de trazer à tona os pedaços esquecidos da sua história. O Pai conhece cada sombra e transforma cada novo sim em estrada para a redenção. Nesta noite, neste dia, Ele sussurra de volta: não desista. Ainda estou aqui. Por isso, se algo arde em seu coração enquanto ouve cada palavra, não ignore. Essa agitação é o Espírito plantando novas possibilidades dentro de você. Não fuja mais do chamado de olhar para a sua própria vida com os olhos do Senhor. Mesmo que tudo pareça difícil ou escuro agora, saiba, cada detalhe, cada fracasso, cada sonho remendado pode ser transformado em ponto de luz quando você os entrega, sem reservas, nas mãos daquele que conhece o fim desde o início. Permita que o divino toque o que você mais teme mostrar. O milagre nasce no ordinário, na coragem de não disfarçar mais o que existe, na fé de se entregar mesmo sem entender todos os porquês. E é nesse instante, tão singelo quanto grandioso, que o invisível se revela palpável e a esperança se torna parte da sua rotina. Se você sente que esta mensagem conversou diretamente com sua jornada, não deixe esta semente silenciar. Inscreva-se agora, acompanhe cada novo conteúdo e faça parte dessa comunidade que escolheu caminhar com autenticidade, esperança e fome por novos significados em Deus. Deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e escreva nos comentários qual parte dessa reflexão tocou mais profundo em você ou qual milagre você espera enxergar em meio às incertezas. Sua história não está sozinha, há uma presença que redefine tudo,
inclusive você.